Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Voltando então aqui, vamos para a nossa próxima parte do desafio. Hoje a parte do desafio então, a gente vai fazer a expansão, né? A gente tem que fazer uma expansão e uma análise por dia, de preferência a análise e a expansão que seja do mesmo site. Então, nós vamos analisar aqui o que nós vamos fazer de expansão e eu já explico para vocês como vai funcionar essa expansão. Vamos para nossa tela. Bom, aqui nós temos o site que a gente fez análise, tá, pessoal? E mais ou menos eu já dei uma olhada. Então, se a gente rola aqui para baixo e analisa todas as seções, né? A gente pode, eu pensei no caso já previamente que eles não têm uma seção de equipe, né? Conheça a nossa equipe, alguma coisa assim. Eu acho que seria interessante para eles, porque como eles lidam com tecnologia, é legal saber qual que é a stack, né? Qual é a expertise de cada pessoa que vai estar produzindo esses websites, né? Vai estar ajudando o cliente. O cliente ele fica, alguns clientes que têm um nível de consciência um pouco maior, ficam mais tranquilos. Então, nós vamos fazer esta seção da equipe. Então, como vai funcionar? Tá? A expansão, a ideia é você reproduzir os mesmos padrões, né? A mesma heurística do site. Então, a gente vai pegar elementos que existem no site e vai expandir ele, criando a seção ali da equipe. Então, vamos lá para o Figma. Lembrando, pessoal, que eu estou iniciando, então aqui a gente está explorando o mundo do design. Eu vou estar aprendendo. E eu também gostaria que, caso vocês queiram, deixem nos comentários dicas, sugestões, críticas, são bem-vindas. Então, vamos lá. Qualquer dúvida também vocês podem deixar no chat. Vamos criar aqui um arquivo. E vamos colocar aqui, expansão do nosso website, que é o NS Digital. Beleza. Criado. Vamos criar aqui já um framezinho básico de desktop. Vamos aumentar aqui para 1920. Vou colocar aqui na posição 0. Perfeito. Galera, para começar, eu geralmente utilizo um plugin que ele se chama Builder.io. Tá? Esse Builder.io ele é muito legal por causa que ele faz uma cópia para o Figma dos elementos que a gente tem no site. Isso aqui já facilita demais a nossa vida quando a gente for reutilizar alguns componentes. Embora a ideia é a gente reutilizar fazer tudo do zero, né? Para a gente exercitar a ferramenta e também os princípios que a gente está produzindo. Mas, tendo isso aqui como base ao lado, a gente tem uma melhor forma, assim, digamos assim, tá? Então, ó, ele já me deu... Às vezes vem quebrado, é normal, mas a maioria das vezes ele já te dá algumas coisas legais, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, olha só, a cópia do site, aqui tem os tamanhos certinho, como está no site, tá, pessoal? Na realidade ele dá por um frame um pouco menor, né? No site tem toda aquela... ele é responsivo, né? Aqui ele dá com 1200 px de largura. E a gente faz como a gente gostaria. Então, como vocês podem ver, vamos voltar aqui no site. Tem essas seções em branco aqui, ó, que ele coloca desta forma. Então, pensando, né, como nós vamos criar, depois de 30 minutos pensando como nós vamos criar, eu ultimamente, nesses últimos dias, vi uma live do DC Designing, eu acho que é isso. Depois eu posso até mandar o link para vocês caso queiram. E ele tava dando dicas e falando sobre UI, né? E ele deu vários sites que a gente pode utilizar como referência, né? E o ideal é sempre ter como referência esses sites, porque eles já têm padrões assim pré-estabelecidos e bem conceituais, tá? Utilizando a teoria
e já são padrões bem estabelecidos. Então o ideal é tu te encher dessas referências para conseguir construir o teu site, né? O ideal no início é sempre esse, né? E acredito que ao longo de toda a carreira dos UI designers, eles vão se encher de referências e vão sempre trabalhar com referências. Então, tem um site muito legal, eu tenho ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui no início. Esse é um dos sites, depois eu tenho uma lista de sites que a gente pode utilizar, que é muito legal para quem está entrando nesse mundo de UI. Que foi disponibilizado naquela live e eu achei as dicas maravilhosas. Nenhum outro curso ou vídeo no YouTube tinha mostrado aqueles links e eles são muito poderosos, porque eles aliam tanto a teoria quanto a prática e análises de pessoas que já são muito bem conceituadas na área. Bom, o site é esse, é o Tailwind UI. Eles vendem componentes escritos em Tailwind, que é um framework de front-end, mas eles utilizam, né, todos esses padrões já bem estabelecidos e tem uma interface muito bonita e um design muito bonito. Então, como a gente faz? A gente pode vir aqui em Components, e aqui em Components a gente tem muitos componentes, né? Aqui ele diz que tem mais de 500 componentes, e a gente pode, eles são separados por categorias. Então aqui ó, a gente tem 12 componentes de Hero Section, Feature Sections, 18 componentes, CTA, né, Sections, 11 componentes. E no caso, como a gente vai criar a equipe, a gente tem aqui ó, Team Sections, 9 componentes. Eu dei uma olhada e eu gostei deste aqui, ó. E vocês podem ver que este quadrado aqui, que tem essas bordas arredondadas, formam muito bem o padrão que a gente estava analisando no NS Digital, que é o quê? Um texto alinhado na esquerda, um conteúdo, uma frase de conteúdo, e aqui, isso aqui também, ó, casa muito bem com aquele design que estava sendo desenvolvido no NS Digital, com aquelas seções, né, que são os bento grids, que a gente chama, lembram, né, pelo menos o bento grid, é a mesma forma, com essas bordas arredondadas. E aí a gente tem aqui o título, que no caso é o nome da pessoa, embaixo qual que é a stack dela, né, Front-End Developer, e aqui tu pode acessar o LinkedIn dela e a rede social. Eu achei maravilhoso, eu acho que casa muito bem, e a gente pode usar isso aqui como inspiração para criar a nossa expansão ali no Figma. Então, bora lá para utilizar isso aqui. E a gente então vai utilizar as mesmas cores, tá? Então, olha só. Ele está utilizando uma imagem na direita, aqui na esquerda, então ó, conteúdo e aqui essa parte. Então eu acredito que dê muito bem para a gente fazer. Ou a gente pode utilizar até centralizado, eu acho que não ficaria ruim, deixa aqui centralizado com o texto embaixo. Vai ficar de acordo com o layout que já existe, ó, por exemplo aqui, né? A gente pode utilizar e fazer desta forma aqui, vai ficar bem legal. Bora lá então, vamos construir esta parte no Figma. Vamos lá. Ó, aqui, por exemplo, ele está meio quebrado. Mas, por exemplo, ó, aqui a gente tem o que ele já nos deu de tamanho. Então, ó, 20, Inter, né, o texto, a cor certinha, a gente pode pegar tudo daqui. A gente pode pegar daqui também e usar o nosso CSS Piper para ver. Então, para começar, eu acredito que eu vou fazer de um fundo branco, tá? Fundo branco, só vamos usar as cores, né? Se fosse implementado aqui, seria um fundo branco com esse título que nem tá aqui, ó. E essa seção. Então, ele está utilizando 45. Vamos ver se aqui no nosso Figma tá a mesma coisa. 45, sim. Qual é a fonte que ele está utilizando aqui? É um Inter, né? Então é uma fonte bem acessível, grátis, a gente pode utilizar. Ó, é a mesma fonte de cá. E a gente pode ver que ele está utilizando um bold, né? Que a gente pode colocar ali também. Vamos lá, então. Vamos criar. Primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar um grid. A gente pode vir aqui, criar um grid. E a gente pode, através desse grid,
a gente pode ver qual que é o grid que está utilizando nesse site. Então, vamos lá, vamos ver. A princípio, acho que esse aqui muda. Aqui, ó, vamos lá. A gente tem a nossa ferramenta, essa ferramenta aqui que eu tinha já falado para vocês, que é a captura de tela e gravador de tela impressionante. Se a gente utilizar a tecla de atalho Ctrl Shift S, ele abre ele já, para a gente capturar uma sessão, e a gente pode ver aqui, por exemplo, que ele está com 141 pixels de largura. Se a gente for aqui, ó, a gente pode ver que é mais ou menos isso, mas ele está utilizando 1200, praticamente 1200. Então a gente pode utilizar 1200, que esse é o grid que ele está utilizando aqui, ó. 1200. E aí depois a gente coloca o texto e centraliza ele. Então, vamos colocar aqui. Como a gente faz para colocar 1200? Então, se a gente tem uma tela de 1900, que é uma tela desktop HD, né? A gente pega 1920, subtrai por 1200. A gente vai ter esse valor, 720, que é quanto tem que sobrar nos cantos. Só que a gente tem dois cantos, então a gente divide por 2 e tem o valor de 360, que é o valor que a gente vai colocar aqui na margem. Ele vai colocar a margem tanto na direita quanto na esquerda. Eu coloco Stretched, que é esticado, e o Gutter de 32, mas vocês podem colocar Gutter de 20 também como estava, não tem problema. Vamos lá, primeira coisa. Vamos colocar o nosso texto. Então, podemos colocar nosso time, ou conheça nosso time. 45, já está aqui, Enter, só que lembrando, ele utiliza um bold, né? Vamos voltar lá. Aqui. Então, ó, conheça nosso time, ele utiliza um bold nos dois e essa cor azulzinha aqui de um lado. O line height é 58.5, nós podemos utilizar a mesma coisa. 58.5 já está aqui. Vocês podem ver que, por exemplo, assim, quando vocês utilizam o builder.io, ele já traz umas configurações que ele já pegou daqui. Ó, então é daqui que já tá essas configurações mais ou menos setadas, tá? Senão tu teria praticamente uma tela em branco, né? Não teria esses padrõezinhos aqui já pré-estabelecidos. Beleza. Colocamos aqui, a gente quer centralizar isso. O espaçamento, tá? Vamos lá, vamos ver aqui quanto de espaçamento que o site está deixando. 66 px na parte superior. Então a gente vai fazer como se fosse a mesma coisa. Então a gente vê aqui, ó, que está 72, então a gente coloca mais para cima. 66 px centralizado. Pronto, agora está centralizado. Tá lá. Conheça nosso time. Podemos colocar a mesma cor dessa tela. Então, se a gente vir aqui, a gente pode ver que ele está utilizando preto e essa cor aqui que a gente pode copiar. Então vamos voltar lá no Figma. Conheça nosso time, eu acredito que a gente pode colocar o preto conheça e o time com a cor azulzinha. A gente vem aqui e coloca. Vamos remover aqui. Clicando Shift G, ele liga e desliga os grids, tá? Então, ó, lá a gente já tem o nosso título, tá? De subtítulo, eu não faço a mínima ideia o que escrever, mas a gente pode vir aqui e escrever, pegar um lorem Y e gerar um lorem Y aqui. Tá muito grande, né? Esse lorem Y aqui gerou. Tem uma forma melhor de utilizar aquilo ali, mas gerei 5 parágrafos. Acho que não precisava 5 parágrafos, né? Então, vamos lá. Vou deixar só 2 parágrafos. Tá, eu acho que vou ter que gerar de
de novo, porque isso aqui está imenso. E é assim, não vai ter muito corte, vamos fazendo, vamos descobrindo junto. E é fazendo que a gente vai aprendendo. Então vamos gerar aqui só um parágrafo. Qualquer coisa a gente copia e cola de novo. Beleza, geramos aqui. Nós vamos tirar o bold, vamos colocar regular. Vamos diminuir um pouco o título só para ele caber aqui. Vamos diminuir, né, isso. Só para a gente ter aqui. Beleza. Pronto. Agora nós vamos fazer as configurações. Vamos lá. Vamos voltar aqui. E vamos ver o seguinte. Ele está utilizando aqui 20 de font size e 28 de line height. Tá? E essa cor cinzinha, já vamos copiar. Então vamos lá. 20. E aí 28 de line height. Se a gente for ver aquela proporção que eu tinha comentado no último vídeo, a gente pega 28, que é o line height, e divide por 20. E a gente vai ter a proporção de 1.4. Eu tinha falado que geralmente o line height fica nessa proporção de 1.1 a 1.4. Quanto menor o texto, maior o line height. E quanto maior o texto, menor o line height, né? Por exemplo, se vocês forem aqui no título, vocês podem ver que o line height, aqui no caso, ele está ainda grande, mas ele fica numa proporção menor. Então, vamos supor, se a gente pegar 58.5 dividir por 48, por 45, ó, dá 1.3, dá um pouco menos, mas geralmente é menor ainda. Beleza, a gente já tem aqui o nosso texto, ele é regular, 28 de line height. A gente pode vir aqui nos 3 pontinhos, eu gosto sempre de fazer isso, de colocar ajustado ao tamanho. Opa, ele bugou. Quer dizer, ele fez o que eu mandei, né, no caso, mas não é isso. A caixa do texto tem que ficar desse formato. Vertical align, vertical trim, aí a gente coloca cap height to baseline. Ele ainda está com a caixa. Quero que a caixa fique bem certinha aqui, porque é importante depois quando, por exemplo, tu for medir a distância. Ele mede a distância pela caixa, então a caixa tem que estar bem ajustada. Ajustamos. O tamanho do parágrafo não pode ser muito grande, então eu acredito que eu vou deixar mais ou menos... Acho que eu vou deixar só uma linha de Lore Y. De novo, vamos ajustar. Tá? O texto é o cinza, então vamos vir aqui e vamos colocar o cinzinha. Olha lá, já está ficando diferente com o fundo branco, tem ainda contraste, né? Beleza, vamos ver a distância que tá. Então a gente vem aqui e a gente consegue ver que ele está utilizando 13, mas aqui tá vendo que a caixa é maior, então o que a gente pode fazer? A gente pode usar aquela ferramenta, essa aqui que a gente já viu. Então, tu pega e tu pressiona Ctrl Shift S e tu cria uma caixa para ver a distância real, ó. A distância real é mais ou menos de 30 pixels. Então a gente vai utilizar 30 pixels. 30 pixels é um valor excelente. Então a gente vem aqui e verifica se tem 30 pixels. E também ele é centralizado. Olha lá como é que está ficando. Texto centralizado. Os alinhamentos estão corretos. E agora a gente vai criar os retângulos onde é que vão ficar as imagens. Vamos ligar de novo os nossos grids. Podemos ver que ele está todo alinhado ao grid. Está perfeito. E agora nós vamos então criar aqui as nossas caixas. Eu vou colocar um valor padrão aqui. Podemos colocar 250 por 250. Vamos multiplicar isso. Como a gente multiplica? Ou pressiona Alt, ele vai dar essas duas setinhas e aí tu arrasta para o lado. Ou tu clica em Ctrl D, ele também vai duplicar e ainda ele vai dar a mesma distância que está desse anterior. A gente tem aqui. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver a distância e nós vamos ver também o tamanho que a gente vai utilizar. Tá certo? Vamos voltar aqui para o site. Olha só. Aqui a gente vê que ele está usando esse quadrado aqui. Vamos olhar o tamanho. A gente pode utilizar tanto a ferramenta aquela lá,
de fazer o recorte, como a ferramenta do CSS Piper. Mas aqui ele está utilizando, por exemplo, 393, 293. É um tamanho, eu acredito que é ok. Vamos ver essa aqui, quanto que ele está usando. Olha só. Aqui ele está usando 287 por 254. Eu gostei desse tamanho. Vamos experimentar os dois, como é que fica. Porque essa é mais retangular, eu achei legal. Eu acho que vai ficar melhor para foto. Esse aqui não é tão retangular, ele é mais quadrado, né? Esse aqui ele é mais retangular. Olha só, aqui também temos outra caixa, vamos ver. Aqui ele está usando mais uma forma menos retangular. Mas enfim. Ó, é mais ou menos do mesmo formato. Então acredito que a gente possa usar. É bem próximo os valores. Então vamos lá. 280 por 250. Vamos olhar como é que fica. 380 por 250. 380 por 250. Aqui a gente tem ela. Vamos multiplicar. A gente quer duas. Olha lá, ele fica quase do tamanho do grid. Então eu acredito que a gente pode usar até do tamanho do grid perfeito aqui, ó. Vamos olhar para ficar alinhado ao grid. Tá todo alinhado ao grid. Perfeito. Olha só, todos do tamanho mais ou menos iguais. 37. Deixa eu ver se isso aqui tá correto. Tá quase, tá perfeito. Esse aqui acho que um pouquinho pro lado, não. É um pixel de detalhe, mas não faz diferença nenhuma aqui nos grids. Beleza. Vamos olhar qual que é o arredondamento. O arredondamento que ele está utilizando aqui, a gente pode vir e ver. Vamos ver se a gente consegue com o CSS Piper. Não consegue porque é uma imagem. Mas depois a gente pode até tentar reproduzir isso. Mas acredito que fique acima de 10, alguma coisa assim. Vamos ver qual que é o arredondamento que a gente está sendo utilizado aqui no site. Com o CSS Piper a gente consegue ver. Ó, aqui ele está usando 10 de border ratios. Vamos ver em outros arredondamentos aqui quanto que ele está utilizando. Ó, nessa caixa, 20 de border ratios. Então eu acho que 20, entre 10 e 20 é um valor que vai ficar ok. Vamos tentar ver aqui, vamos selecionar todos. A gente pode selecionar todos pressionando Shift. Ó, então eu seleciono um, pressiono Shift e pressiono em todos os outros. E a gente pode colocar aqui o border ratios para 20. Ou clica aqui e arrasta, ou coloca o valor como ficar melhor. Olha só, um border ratios de 10 fica desta forma. Vamos desligar os grids. Olha só. Tá certo? Ou a gente pode colocar mais. Podemos colocar, por exemplo, 20. Vamos ver como é que fica em um em contraste com os outros. Olha só, fica... Eu acho que 20 pode ser 20. Eu vou colocar 20, qualquer coisa depois a gente altera. Eu gostei mais de 20 do que de 10, mas não faz tanta diferença assim não. Beleza. Tá feito. Vamos colocar o alinhamento. Qual que é a distância que a gente vai utilizar? Tá certo? Aqui, geralmente, ó, daqui para cá, vamos ver quanto que ele está utilizando de distanciamento. Tá? Ó, por exemplo, daqui para cá, do conteúdo para outra, pro conteúdo da sessão, ele está utilizando 50. Vamos ver aqui. Ó, aqui tem um espaço em branco de mais ou menos uns 70. Não tem tanta coerência assim entre um e o outro, mas vamos ver mais alguma coisa aqui para ver qual que a gente vai utilizar. Ó, aqui acho que até é outro distanciamento. Então sempre quando vocês forem fazer, vocês tentem utilizar o mesmo distanciamento. Ó, aqui a gente encontra até um padrão que é 50, está mais próximo de 50 do que 70.
tá? E aqui, vamos ver a última vez. Ó, aqui está usando 70. Então, vocês podem escolher. Eu acredito que eu vou utilizar 70 porque dá um espaço em branco maior e eu gosto de utilizar espaço em branco. Utilizem espaço em branco. Vamos selecionar esse para ver quanto que está a distância. Está muito grande. A gente vem aqui e seleciona todos. A gente pode colocar isso aqui como grupo ou em auto layout. Também é legal. Como a gente alinhou os grids, ele está alinhado aos grids, então ele já está com 20 de espaçamento entre eles, como a gente definiu ali no nosso grid, né? Que teria esse espaçamento entre as colunas. Então ele já tem aqui, mas a gente pode colocar ele como auto layout. A gente vem e aperta com Shift A. Ele transforma isso aqui em auto layout e a gente pode utilizar as propriedades do auto layout, por exemplo. A gente pode definir aqui o horizontal gap, né, entre os itens. A gente pode aumentar mais do que 20 ou menos do que 20. A gente já definiu 20. A gente pode colocar aqui em relação qual que vai ser o horizontal padding. Só que daí isso aqui é da caixa, né? Ó, tá vendo que tem a caixa aqui, essa última linha azul, ele vai dar um padding da caixa, espaçamento da caixa. A gente não precisa disso, a gente pode deixar em 0. E aqui também tem o padding superior e inferior. Aqui é direita e esquerda, aqui é superior e inferior, e a gente pode modificar também, pode colocar paddings individuais, né? Esquerda, direita, baixo, em cima, de forma individual, só clicando nesse botãozinho aqui. Vamos lá. A gente viu, a gente vai deixar 70 então. Como eles já estão em auto layout, eles vão modificar, vão subir todos juntos. A gente pode colocar 70. Aí assim, podemos também colocar todas essas coisas aqui em um auto layout. Podemos. Isso é mais adiante quando vocês forem expandir os projetos, né? Fazer uma página inteira. Geralmente você pode utilizar o auto layout aqui ou agrupar eles para ficar toda essa seção junta, né? Num grupo só. E caso tu for mover a seção, tu pode fazer isso. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e colocar Shift A, eu coloquei ele como auto layout, tá? Aí a gente está vendo aqui que tem, ó, ele está separando com 70. Só que daí não é 70 que eu quero, porque é isso que a gente fez. A gente pegou esses elementos e colocou. Então, tu pode colocar um auto layout dentro de outro auto layout. Então, tu vai conforme tu quer definir. Nesse caso, não é assim que eu quero. Eu quero aqui que aqui esteja 70. Então, por exemplo, eu posso colocar esses dois aqui em um grupo, em um auto layout ou em um grupo, né? E aí depois, esse grupo com este aqui, eu posso colocar em auto layout também. E aí eu tenho como definir dentro deste auto layout qual o distanciamento desse para esse item. E aqui dentro do outro auto layout aqui, eu posso definir qual é o espaçamento deste item para este item aqui. Como também, né, dentro deste frame aqui, a gente tem este outro frame que eu posso definir o espaçamento dessas colunas aqui, quanto os paddings, tá certo? Beleza, vamos seguir. Dentro desse frame aqui, a gente vai colocar agora os nossos títulos. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, um nome fictício. Vamos colocar Gabriel, que é o meu nome. Chaves Pica, só como exemplo. E aí nós vamos criar aqui mais um texto. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, que eu sou web designer. Tá? Já que eu sou um web designer, né, na fila do pão não sou ninguém. Brincadeira da parte. Vamos deixar o diretor aqui por primeiro. Então vamos colocar assim. Vamos botar o nome de diretor. David, né? Tem nome de diretor, sei lá. David Locke. Tá? E aí a gente coloca aqui que ele é o diretor. Tá? Só criar um cargo para ele aqui. Beleza. Vamos arrumar isso aqui. Como nós vamos arrumar? Vamos ver aqui. A gente já sabe que ele utiliza Enter para tudo. Mas aqui a gente tem, por exemplo,
um layout que ele utilizou aqui para nomes e um subtítulozinho, né? Então a gente vai utilizar exatamente isso aqui. Olha só. Aqui ele está usando 16px, 20 de line height e essa cor cinza, né? Com um bold. Então nós vamos vir aqui, 16, 20 de line height. E aqui é bold, tá? E a cor é cinza. Olha lá. Já foi. O que nós podemos fazer? Nós podemos copiar as propriedades disso aqui. Clica com o botão direito, copy /paste as, e a gente pode copiar aqui, ó, as propriedades com o comando Ctrl Alt C, copy properties. Então eu venho aqui, Ctrl Alt C, venho nesse aqui, Ctrl Alt V, e ele colou ali as propriedades, ficou igualzinho, tá certo? No diretor, que é a parte de baixo, a gente pode ver aqui que ele utilizou 12px e a mesma cor, só que ele está como normal. Então nós vamos vir aqui, 12px e regular, tá certo? Só que olha só, eu não sei vocês, mas eu tô achando isso pequeno demais. Então, a gente pode redimensionar de uma forma que fique legal. Vamos ver aqui, onde a gente pegou aqui, qual mais ou menos é o tamanho, ó. Eu acredito que ele está utilizando uma fonte. A gente pode vir usar a ferramenta aqui para ver qual que é a altura que eles estão utilizando e a gente pode ter uma noção de qual que é o tamanho dessa fonte aqui. Ó, 17 de altura que tem essa caixa aqui do texto e aqui tem um pouco menos, mais ou menos 17 também. Ela é um pouquinho menor. Então, vamos lá. De 16, vamos para 24, acho que é muito. Acho que 24. E aqui eu uso 20. Olha só. Eu gostei. 24 e 20 dá uma diferença boa, né? A gente tem que utilizar essa diferença de hierarquia, né? Então, 24 e 20 eu gostei. Vamos colocar aqui a mesma coisa, 24, 20. Aqui a cor dos dois é cinza. A gente pode pegar aqui a mesma cor. Vamos copiar. Beleza. Vamos alinhar essas duas coisas. Segura Shift, seleciona a outra, clica em Auto Layout, vamos colocar Shift A. Deu Auto Layout, agora a gente vai modificar aqui qual que é a distância de uma da outra. Vamos colocar 16 pixels de distância, uma distância boa. Beleza. Aqui a mesma coisa, seleciona Shift, pressiona Shift para selecionar, né? Ó, cliquei, pressionei Shift. Agora, com o Shift selecionado ainda, eu clico no A, ele vai transformar em Auto Layout. Eu coloco 16 espaçamento. Beleza. Agora nós vamos alinhar esse bloco aqui. Vamos utilizar um pouco mais de distância, né? Ó, se a gente for naquele nosso modelo aqui, ó, vamos lá. Vamos ver quanto de distância ele está utilizando. Aqui ele está utilizando 30. E aqui, ó, tá vendo que é menor? É uma questão de hierarquia. É muito importante isso aqui. Então, eles utilizando mais ou menos entre 12 pixels de distância. Tá? E aqui, 30. E a gente já utilizou 30 no nosso layout, então nós vamos utilizar 30 também. Ó, aqui tem 28, vamos colocar 30. Aqui, desse para esse, vamos diminuir aqui, vamos diminuir para 12. Olha só, ficou legal. 12 ficou legal. Beleza. 30. Aqui. 30.
Vamos ligar os grids. E vamos alinhar isso aqui nesse canto, ó. Pressiona Shift para ele não modificar de lugar, ó. Com o Shift pressionado ele mantém essa linha, ó. Ele não sai para cima e para baixo, ou ele mantém uma proporção, pelo menos. Então, com o Shift pressionado... Porque se eu solto o Shift, ó, ele fica livre. Agora, se eu seguro o Shift, olha, ele já foi para lá, ó. Ó. Ele mantém uma proporção que é mais ou menos automatizada pelo Figma. Ó, beleza. Eu vou duplicar isso aqui. Alt, segura o arrasto para o lado. Segura no Shift também, se tu quer manter a proporção, né? Ideal. E nós vamos criar aqui o nome do outro. Vamos colocar ele como... Deixa eu ser Web Designer. Vamos colocar... desenvolvedor back-end. Desenvolvedor back-end. Desenvolvedor back-end, vamos colocar ele como Lucas Montenegro. Nomes fictícios, tá, galera? Beleza, vamos desligar aqui nossos grids. Olha só. Olha só, a gente nem colocou as imagens e a gente pode ver que tá agradável olhar isso. E se tu for olhar no site, a gente consegue ver que tem os mesmos elementos aqui do nosso site. Então, se fosse integrado aqui o nosso site, não teria problema nenhum utilizar desta forma. Tá? Olha só, a gente está utilizando as mesmas cores aqui, tá certo? Então, ficaria muito, muito próximo do que a gente está desenvolvendo aqui. Tá? Show. Agora vamos colocar as imagens. As imagens, a gente pode vir usar imagens estoque aqui, tá? Então nós vamos usar um outro plugin aqui do Figma, que a gente pode pegar as imagens direto do Unsplash ou do Pexels. Acho que esse é o nome, Pexels. Vamos lá, Unsplash. Deixa ele carregar. E aí a gente pode selecionar aqui nossa caixa, onde é que vai a imagem. Ó, e aí eu já procuro aqui, com ela selecionada, eu procuro aqui, por exemplo, Profile Photo. Professional Profile. Photo, sei lá. Será que isso aqui vai me dar o resultado que eu procuro? É, deu. Perfeito. Qual é a orientação? A orientação é... não é todas... Retrato... Deixa eu ver. Não me lembro mais se é retrato. Não. Landscape. Landscape. Olha lá. Landscape tá perfeito. Então nós vamos colocar aqui as fotos de perfil. Então o David Locke. Ó, podemos colocar o David Locke, que é o diretor, com essa imagem. Tem cara de diretor, olha lá. Clicamos, foi a imagem. Perfeito. Podemos até ajustar ela um pouco mais para a direita, mas aqui vamos deixar assim. O Gabriel. Vamos colocar aqui uma imagem do Gabriel. Essa ali eu achei muito engraçado. Olha só, essa aqui bem artística. Podemos colocar essa aí também. O ideal é que não seja de preto e branco, né? A foto seja colorida, para passar um ar menos artístico e mais profissional, mas pode ser. E aqui, Lucas Montenegro, que é o nosso desenvolvedor. Vamos ver aqui se a gente acha uma foto para o nosso Lucas. Pode ser esse cara aqui. Embora ele esteja piscando, né? Esses desenvolvedores back-end são tudo meio louco, né? Perfeito. Conseguimos as imagens. Olha só o resultado. Se a gente vier aqui para rodar, a gente vê em tamanho real, ela cheia, como ficaria. Só que não é essa, né? Vamos para a segunda página. Vamos centralizar aqui. Olha só. Como tá bonito e como tá parecido com o layout que a gente tem
lá no nosso outro site. A gente poderia até, em vez de usar o cinza, a gente poderia colocar o nome dele como colorido, né? Colocar o nome dele como azul. Mas eu acho que ficaria muito chamativo, assim, eu acho que está mais discreto. E vocês podem ver a questão da hierarquia. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nome dele maior e o cargo dele menor. Tá? E também a questão de hierarquia do peso das fontes. É bem importante isso também. E os espaçamentos. Os espaçamentos, basicamente os espaços em branco, é a parte principal para deixar um design mais limpo possível e mais agradável. Então, ó, o mesmo espaçamento aqui, né, esses padrões, essa heurística. O espaçamento aqui é igual em todos, esse aqui é igual a todos, esse aqui todos estão alinhados aqui no canto. Então, tudo isso torna o teu design muito melhor. Agora, o que falta aqui apenas é a gente colocar os botões, os ícones para as redes sociais. Então, se a gente for aqui, tem o ícone do X e do Instagram. A gente vê aqui no site deles que eles têm também os ícones e os ícones com as cores padrão. Então, a gente pode utilizar a mesma coisa. Se a gente vier aqui no Figma, embora eu não goste, que eu acho que o resultado final não vai ficar tão legal. Vamos ver aqui. Icons. Vamos ver aqui. Instagram. X. Twitter. Não tá achando. Bom, deixa eu pegar aqui este pack aqui que tem de ícones. Vamos ver se a gente acha das redes sociais. Media Devices, aqui, ó. O ideal é sempre a gente utilizar ícones do mesmo tipo. Então, se ali ele utilizou aqueles ícones, o ideal é a gente utilizar os mesmos. Bom, aqui eu acho que eu não vou encontrar. Vamos ver se no Iconify a gente encontra. Ó, aqui a gente já encontrou. Vamos colocar aqui Twitter. Ó, temos aqui. Import icon. Onde que tá ele? Ó, tá bem aqui pequenininho. Podemos trazer para cá. E agora vamos pegar o outro. O Twitter tá aqui. Vamos pegar o do LinkedIn. Vamos utilizar o mesmo estilo, o estilo em linha. Então eu acredito que a gente utilizando este aqui vai estar de acordo. Olha lá, colocou aqui em cima. Puxar. Olha só. Embora ele não tenha o mesmo peso, vou colocar como 14 para ver se vai ficar. Vamos ver qual ícone ele colocou aqui. Ah, ele colocou com a borda. Bom, eu não gostei muito desse, vamos colocar outro.
Vamos usar esse padrão aqui, acho que é bem próximo do que é o ícone do LinkedIn. Com essa borda mais arredondada. Vamos lá. Como é ícone de redes sociais, né? Então, se não fugir muito do padrão, tá ok. Olha lá. Perfeito. Qual tamanho nós vamos utilizar? Vamos ver aqui uma base. Por exemplo, aqui ele está utilizando pequeno. Está utilizando mais ou menos 18. Vamos colocar aqui 18 para ver como é que fica. Só que não manteve a proporção, né? Legal. 18 por 18, isso aqui é tudo igual. Só ativar ali o outro botão, mas beleza. Ativa aqui. Aumenta aqui para 18. Perfeito. Deixa uns 8 px, eu acho, desse para esse. O 14. 12, então. Vamos mudar a cor desses dois. Vamos pegar essa cor aqui. E vamos mudar a cor para esse cinza. Ó, ficou top. Beleza, só a gente pegar esses dois aqui, dar um Shift A para transformar em Auto Layout. Clica no Auto Layout, pressiona Alt, duplica, pressiona Shift e arrasta para o lado, Shift e arrasta para o lado. Então todos no grid, olha lá, ó, todos no grid. Agora a altura, que isso vai ficar de um para o outro. Aqui ele está utilizando 30 de novo. Então, podemos utilizar 30 também, que é o mesmo espaço que está dando de cima. Olha só. Então, aqui está usando. Seleciona todos. Seleciona aqui. Mesmo espaço. 30. E está pronto. Resultado final é este. Aqui está numa tela um pouco menor, né? Teria mais espaço em branco aqui do lado se a gente tivesse numa tela maior, porque eu coloquei a tela como 1920. Essa tela minha aqui, ela só tem 1330. 1300 e pouco, é a tela de notebook. Bom, pessoal, essa foi a expansão. Vamos tentar colocar de lado com o nosso site. Só pra gente ver uma coisa aqui. Olha só. Se a gente colocasse mais uma seção desta forma, o que vocês acham? Daria para colocar, para expandir? O que vocês mudariam? Deixem aí nos comentários e a gente conversa e acaba por hoje a sessão de expansão. Espero que todos tenham gostado. Qualquer coisa, avisem. Um abraço, fiquem bem.